E aí galera, depois de mais de 3 meses sem postar nenhuma videoaula, estou aqui novamente para dar início, né, às novas videoaulas aí do canal. Com esse tempo, né, deu para mim ver bastante quais são as dificuldades dos usuários que utilizam o Photoshop, certo? E a principal dificuldade que eu vi aí na maioria dos usuários foi em relação à seleção, né? Como você está selecionando é, perfeitamente uma imagem. Mas vale deixar ciente a vocês que para se ter uma seleção realmente perfeita, a imagem também tem que estar em boas qualidades, né? Uma boa resolução e tal. Então, mas eu vou ensinar você a técnica de selecionar perfeitamente, certo? Então, vamos dar início. Abra um Photoshop de vocês, o meu já está aberto, já está na imagem que eu vou trabalhar, certo? Abra a imagem que vocês vão trabalhar e aqui antes de fazer a seleção, eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas de seleção, né? As ferramentas de seleção. Bem, aqui você tem essas ferramentas aqui de seleção, mas não é de seleção livre, certo? Que eu quero falar com seleção livre. Seleção livre é aquela que você pode selecionar o que você bem entender, né? Aqui no caso é um formato retangular, né? Você só vai selecionar de forma quadrada, retangular, ó. Então não tem como fazer outro tipo de seleção, certo? Ó. Formato elliptical mark tool, só com um círculo, certo? Só uma circunferência que vai dar para fazer. A single row max tool também, ó, é apenas uma linha. E assim também, ó. Aquela uma é horizontal e a outra é vertical, certo? Então aqui logo mais abaixo você vai ter as ferramentas Last Tool, Polygonal Last Tool e Magic Last Tool. A Last Tool não recomendo muito, porque você tem que ter uma bastante técnica para selecionar com ela, porque você vai ter que dar um clique aqui, ó, e vai ter que ir selecionando, certo? Ó, você vai selecionar aqui, beleza, né? E depois fechar o ponto, né? Mas aí vai ter que ter bastante técnica para poder selecionar com ela. A outra é a poligonal, certo? A poligonal é uma das ferramentas que eu mais uso para seleção e é a que eu vou recomendar nessa videoaula, certo? Só que o problema é que você vai demorar mais ou menos para selecionar, mas no final sua seleção vai sair bem perfeita, certo? Então, ó, eu vou começar aqui, ó, selecionar, então vou dando cliques, ó, conforme a seleção for ficando como eu quero. Não sei se vai dar para ver direito aí, mas eu dou um zoom, certo? Olha, você vai selecionando bonitinho, certo? E depois você vai, ó, em toda a imagem, já o zoom aqui, você vai em toda a imagem, vai circular. Como essa imagem está em ótima resolução, então fica fácil, né? Eu selecionar perfeitamente, certo? Então vou contar apenas a Ana Rio aí no caso, ó, vou selecionar ela completamente, né? E depois fechar o ponto, certo? Ela é a ferramenta que eu bastante utilizo e a que eu recomendo nessa videoaula. A outra que é a Magnetic Last Tool, né? Então com ela é o seguinte, vai variar do contraste aí do corpo da pessoa que você vai selecionar. No caso ela vai se adequar o primeiro contraste que ela vê, ó. Então aqui é só você dar o primeiro clique e pronto. E vai só arrastando no contorno que você quer a seleção. Claro que aqui é muito simples eu estar fazendo essa seleção aqui, ó, e ele está acompanhando o contraste da imagem. Porque a imagem, como já falei, está em perfeitas condições, né? A qualidade dela está ótima aqui, né? Então vou fazendo minha seleção, aí vou contornando até chegar no ponto inicial. Depois ele vai aparecer uma bolinha fechada e você dá um clique, certo? Então ele vai selecionar aqui, ó, rapidamente sua imagem, né? Então é uma dica para usar caso você tenha uma imagem assim em boa qualidade, né? Então vale essa dica. Ao lado temos a Kick Selection Tool e a Magic Screen Tool. A Kick Selection também é quase igual a Magnetic, só que o diferencial dela é que ela vai abrindo
né, expandindo a sua seleção conforme o contraste. Ó. Então ela também seleciona rapidamente. Ó. Se eu passar aqui voado, ela vai selecionando de maneira rápida e fácil, certo? Claro que ela vai, ó, abranger se você abrir mais, né? Então ela vai pegar uma área maior. O que eu recomendo é usar essas ferramentas de seleção rápida apenas se a imagem estiver em boa qualidade. Se ela não estiver tão boa assim, utilize a poligonal, certo? Utilize a poligonal, e a outra dica é você ir pressionando Ctrl mais, certo? Ou então Ctrl scroll, o scrollzinho do mouse, certo? Aquela barrinha de rolagem que tem em alguns mouses, certo? Então você aperta Ctrl mais, ou então Alt e o scroll, certo? Para ir aproximando e você fazer uma seleção mais precisa, certo? Aqui a Magic Wand Tool, vou mostrar para vocês, ela só é boa caso seguinte, você tem uma imagem e nessa imagem o fundo dela seja de uma cor apenas. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar logo um contraste que tem a mesma cor, certo? Então, vamos supor, aqui ela seleciona essa área, certo? Mas eu quero continuar a seleção, eu quero tirar essa parte aqui e essa outra parte aqui, então vou fazer o que? Eu vou segurar o Shift, ele vai aparecer o sinal de mais do lado da ferramenta e você vai clicando no restante, né, das áreas que você quer adicionar na seleção, certo? Então eu vou clicando aqui e ele seleciona, porque ele tirou porque ele acabou selecionando tudo, certo? Ó, então ele seleciona mais ou menos assim. Eu indico a Magic Wand Tool quando você tiver uma imagem e o fundo dela for de uma cor. Vamos dar um exemplo. O fundo de uma imagem, um desenho, for todo branco. Então você vai lá, seleciona a Magic Wand Tool e dá apenas um clique no fundo branco. Ele seleciona todo o fundo branco e deixa apenas o desenho, certo? Então temos também a Pen Tool. Muita gente acha que a Pen Tool é só para você estar fazendo shape ou vetorizar, mas não. A Pen Tool também serve como uma ferramenta de seleção, certo? Você vai clicar no primeiro ponto, né, e vai fazendo os traços da imagem, certo? Fecha um nó, certo? Você clica no último ponto, você segura Alt e dá um clique no último ponto, né? Exige uma pequena técnica com a Pen Tool, né? Ela é boa para fazer curvas, ela faz excelentes curvas, mas aqui também é uma boa para você fazer, mas como eu já disse, nessa aula eu recomendo vocês estarem trabalhando com a poligonal, certo? Claro, a poligonal se a imagem não estiver tão perfeita, né? Então você vai ter uma precisão melhor do que as ferramentas de seleção rápida, certo? Eu estou só fazendo para dar uma base para vocês como também é possível selecionar com a Pen Tool. Eu não vou fazer perfeitamente, mas ó, fechei o nó aqui, completei a seleção, ele vai ficar essa linha aí na seleção que eu fiz. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou em Make Selection. Ele vai aparecer esse quadro, você só faz dar OK, né? Nova seleção, pronto. Ele cria uma seleção com a Pen Tool, certo? Então não esqueçam também que você tem que marcar essa opção aqui da ferramenta, certo? Ó, a ferramenta, essa opção de patches, certo? Que se você selecionar esse aqui de shape, ele vai criar um shape ao invés de apenas as linhas, né, do patch, para fazer o patch. Então vamos lá, né, a ensinar você a selecionar perfeitamente. Como essa imagem está em boa qualidade, vocês já viram uma ferramenta lá que eu fiz, né, que eu selecionei rapidamente. Então vou usar aqui a Quick Selection Tool. Vamos supor, né, vamos dar um exemplo que a imagem não está tão perfeita. Eu fiz a seleção com a poligonal, certo? Então vou fechar aqui minha seleção, fazer minha seleção aqui rapidinho. Beleza. Não vou deixar a seleção tão perfeita. Vou deixar um erro aqui para vocês verem. Ó, vamos supor, certo? Tem algumas áreas aqui, ó, na minha seleção que faltam ainda ser selecionadas, certo? Essa outra seleção por dentro significa o quê?
e falta ser selecionada essa área aqui. Essa outra área aqui que ficou para fora, ó, da imagem também vai entrar na seleção. Essa parte aqui também não está selecionada, certo? Ela vai ficar fora da seleção. Então são alguns erros. Vamos supor que você não selecionou perfeitamente, ficou as partes de fora assim, né? Não ficou retinho, rente a isso que você está selecionando. Então vamos lá. Mesmo que você erre, não tem como voltar. Vocês já devem ter percebido isso. Então não tem como voltar se você pressionar Ctrl Z, né? Você desfaz a seleção toda. Mas tem uma outra técnica que você usa para desfazer o que você fez, certo? Algum erro, alguma imperfeição. Então termine sua seleção tranquilamente, mesmo que contenha erro. Depois que você terminar, você vai pressionar a tecla Q do seu teclado, certo? A tecla Q vai entrar justamente em máscara rápida, certo? Essa máscara rápida vai lhe dar essa seguinte imagem. A parte que está em vermelho, certo? É a parte que você não vai ter na seleção, é a parte, ou seja, a parte que você vai remover, que é o fundo na imagem que você não quer, certo? Então removendo esse fundo, né, é o que você vai querer, então vai aparecer em vermelho, certo? E a parte que está colorida, que é a imagem original, é a que está na seleção e que você quer preservar, certo? Então vamos lá. Como corrigir esse erro? Para corrigir os erros da seleção, você pressiona Q, como eu já falei, entre em modo de máscara rápida e você vai selecionar a ferramenta Erase Tool, certo? Letra E do seu teclado, Erase Tool. Erase Tool, selecionar Erase Tool. Beleza? Aumenta o tamanho se for preciso, diminui. Não esqueçam, utilize o zoom, Ctrl mais ou Alt Scroll do mouse, certo? Para você ter maior precisão na seleção. Beleza? Então essa área aqui é a área que falta, né, ao selecionar, certo? Então vamos lá. A cor preta, certo? Não, aqui no foreground significa o quê? Que eu vou, certo? Adicionar seleção. Como assim adicionar? Vamos supor, aqui no braço foi selecionado perfeitamente essa parte do cotovelo, né? Vamos supor que eu quero abranger mais a seleção nessa parte do cotovelo. Eu quero pegar um pouco do fundo, ó. Então vou passar a Erase Tool aqui, ó, e ele vai tirar essa área vermelha, né? Ó, ele vai tirando, ou seja, isso significa que quando eu tirar aqui, ó, ele vai estar na seleção já, ó. Viu como ele fez aquela areazinha, ele já adicionou na seleção. Então, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é retirar da seleção, né? Eu quero que fique fora. Então, porque é o fundo, faz parte do fundo, eu quero remover justamente o fundo. Então vocês vão usar Erase Tool com foreground na cor branca. Então vocês vão alternar aqui do preto para o branco, certo? Só pressionar X ou então mudar de cor mesmo. Foreground branco, e você vai adicionar agora a seleção quando você passar Erase Tool, certo? Ó, vocês podem ver que quando eu passo vai adicionar. Lembrando, clique com o botão direito do mouse e defina o Hardness para 100%. O hardness em 0%, ele vai ficar meio que suave, né? Que se chama um pincel suave, então ele vai ser meio que desfocado, então ele não vai selecionar tão bem. Então a seleção fica melhor quando o hardness da Erase Tool está no 100%, e vai ficar um pincel de ponta dura, né? Então ó, ele vai, ó, você pode ver a diferença dessa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui de baixo que foi com hardness 0, e essa parte aqui agora que eu vou selecionar de cima, ó, com hardness 100. Ó, você pode ver que fica bem mais nítido, né, ó, a seleção. Então não esqueçam de mudar o hardness para 100%, certo? Da ferramenta. Então não precisa se preocupar aqui, ó, que eu vou selecionando e tá pegando no braço. Você desfaz isso de um jeito aqui que eu vou ensinar que é a melhor forma. Você não precisa se preocupar se está pegando na área que você não queria que pegasse. Pegou nessa área, eu vou alternar para a cor preta novamente, e agora eu vou tirando, ó, por dentro da imagem, certo? Vou diminuindo o tamanho aos poucos, né, conforme a área que você está passando o brush, certo? Ó, vou dar um zoom aqui para aproximar, para me ver melhor.